Boa noite, senhores vereadores, representante do Poder Executivo, público presente e aquele que nos acompanha pela internet. Eu vou só justificar aqui a questão da internet nossa aqui, que nós tivemos um problema, vai ser gravado e logo após o término da audiência já vai ser publicado. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 5 de 2025, que modifica disposições da lei complementar número 29 de 2024, a qual institui o plano diretor do município de São Tomé das Letras. Essa audiência tem como objetivo promover um debate democrático e transparente sobre as modificações propostas fundamentais para garantir a adequação do nosso plano diretor às necessidades atuais do município, refletindo diretamente no desenvolvimento urbano, no ordenamento territorial e na qualidade de vida de nossa comunidade. Este será um espaço aberto para sugestões, críticas e contribuições da sociedade civil, vereadores e representantes do Executivo. Gostaria de agradecer a presença do representante do Executivo Municipal, nossa chefe do departamento, Maria Antônia, departamento de Engenharia, dos vereadores dessa casa, que estão aqui presentes, do senhor Christian, fiscal de obra do município, responsável pela explanação sobre as modificações propostas e do público presente. A audiência será dividida em duas partes. Na primeira parte, o senhor Christian fará a exposição detalhada das modificações propostas no projeto de lei complementar número 5 de 2025. Em seguida, abriremos o espaço para perguntas, considerações e contribuições dos vereadores e do público presente. As inscrições poderão ser realizadas junto à secretaria dessa casa, sendo concedido o tempo máximo de 5 minutos para cada manifestação, ou direito à réplica dos representantes, quando cabível. Solicitamos que todos respeitem o tempo de fala e mantenham um debate cordial e produtivo. Antes de passar a palavra para o Cristian aqui, só gostaria de deixar bem claro aqui que essa modificação, a gente vem trabalhando ela aí junto com o departamento, a Câmara, e hoje ela vai ser, exposta para a sociedade, para a gente estar discutindo e adequando algumas modificações aí no nosso plano diretor, que alguns não concordou. Então, por isso que já está sendo feita essa primeira modificação no plano diretor. Porque o que eu quero deixar bem claro aqui, que essa modificação não é um retrocesso, porque nós acabamos de votar o plano diretor no final do ano, de 2024. Alguns podem achar, mas já vão mexer no plano diretor. É só para modificar e para... Porque o que acontece? O nosso plano diretor ficou desde 2011 e agora nós conseguimos fazer um outro. Então, nós vamos trabalhar dentro dele. Todas as modificações que precisar ser feitas, a gente vai fazer. Não precisa esperar 10 anos para que seja modificado de novo. E por isso que nós estamos já com essa primeira modificação aqui e já vamos ser discutidos junto com a sociedade aí. Tranquilo? Passo agora a palavra ao senhor Christian, fiscal de obra do município, para que proceda a explanação das modificações das propostas. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos presentes. Então, nós vamos explicar as modificações que foram feitas, no plano diretor. Vamos iniciar pelos mapas e vou explicando à medida que eu for apresentando as modificações. Bom, o mapa geral do município foi modificado bem singelamente, não de maneira muito agressiva. Na realidade, nós modificamos somente o que pode ser visto aqui nesse mapa. Esse mapa aqui é o mapa anterior, esse daqui é o mapa atual, certo? O que é bem claro de se ver, a maior modificação aqui é na área de Sobradinho, tudo bem?
Então, esse daqui seria o primeiro anexo que foi modificado, o anexo 2 do plano diretor. Na sequência, nós temos um anexo 3, que trata aqui já da área urbana do município, né? Mais especificamente. Então, este mapa aqui, este desenho, determina como estava o planejamento do zoneamento. E neste mapa nós temos a modificação que foi feita juntamente com os vereadores e diante das necessidades e dos pedidos, né, feitos. Então, aqui nós temos é só para demonstrar a diferença entre um mapa e outro. Eu vou ter outro slide para poder explicar com mais detalhes a modificação em si, tá bom? Este terceiro anexo, que é o anexo 4, que esse daqui é o anterior de Sobradinho, e ele se tornou desta maneira. Tá? Então, a modificação, vocês podem ver que foi só na área urbana, e foi necessário ser feita essa modificação em função de alguns detalhes bem simples. Por exemplo, o cemitério da cidade estava fora da área urbana, o campo de futebol, como vocês podem verificar aqui, ele estava de fora, aqui a área do cemitério. Então, são áreas que são pertinentes, que deveriam estar dentro da área urbana do distrito de Sobradinho. Tá? Veja. Então, no mais, os mapas eles foram modificados, só esses detalhes. Agora vamos entrar na parte do detalhamento dessas modificações. Tá bom? O mapa de zoneamento da cidade, para poder facilitar, esse dado aqui pode ser até disponibilizado, esses mapas aqui, esses desenhos, porque facilitam. A gente tem aqui todos os zoneamentos detalhados, tá? Que é um número grande de zonas, então isso dificulta um pouco a leitura e isso daqui é um pouco para facilitar. Então, isso daqui pode ser disponibilizado para quem precisar e quem quiser ver. Então, esse daqui é uma área ampla do mapa e demonstrando todos os zoneamentos, quais são da área externa, tá bom? Então, da área total do município, praticamente. E este daqui agora, que é o mais importante, que é o do zoneamento urbano. Bom, aqui. Então, aqui facilita a gente fazer a leitura na hora que a gente for explanando a respeito das modificações, das condicionantes de construção que foram modificadas e foram determinadas pelo plano diretor. Então, aqui fica bem claro, de acordo com a cor, é onde é a zona que está determinada, né? ZPA, que é a zona do parque, ZLP, que é a zona limite do parque, e por assim em diante, tá bom? Então, vou começar a explicar o que nós modificamos aqui neste mapa. A ZPA, que é a zona do parque, que é a zona de proteção ambiental, ela vinha até praticamente nesta linha de divisa, que é ali na Pedra da Bruxa. Tá? Então, foi de comum acordo de ampliar esta área para abranger toda a área da pirâmide e toda essa parte aqui que estava fora dessa ZPA. Tá certo? E também tivemos um pequeno acréscimo neste cantinho aqui, que para inserir a área da cachoeira, como é que chama aquela cachoeira? Da Biquinha, que até conversando com a fiscal de meio ambiente, ela achou muito importante inserir essa área para a proteção dela. Né? E também tivemos aqui zonas de proteção ambiental inseridas que não existiam anteriormente, como esta daqui, que é a zona das tocas, né? Foi pedido até pelo chefe do meio ambiente para a gente poder inserir essa área, para proteger esta área aqui, e esta área lá em cima, que é a área da toca furada. Né? Ela também não estava inserida como zona de proteção ambiental dentro da área urbana de São Tomé. Tá certo? Outra modificação que foi muito importante ser feita é essa zona vermelha, que é a ZLP, que anteriormente ela nem existia. Então, essa aqui é uma zona de limite do parque.
essa zona tem as condicionantes todas determinadas e específicas, para poder o quê? A gente proteger a área do parque de uma maneira mais coerente, né? Então, eu só estou falando dos mapas agora, depois a gente vai falar sobre as modificações nas condicionantes de construção, tá certo? Essas EMMU, que é essa área azul, ela serve como uma área de amortecimento do parque. Então, ela tem as condicionantes determinadas também. Esse desenho que ela tem aqui foi determinado por um desenho que nós achamos de 2002, que era uma área de amortecimento do parque. Então, nós utilizamos esse mesmo layout para poder continuar com essa parte com essas zonas EMMU de amortecimento do parque. As zonas EMMU, ela é a zona mista na margem urbana de São Tomé das Letras. Isso para quem quiser acompanhar e que tiver o documento, pode acompanhar de maneira mais tranquila. Tá bom? Neste mapa aqui não existe mais modificações muito relevantes, somente aqui que nós inserimos também uma zona de ZMMU ali atrás do campo de futebol, que é a área ali na saída ali da trilha do defunto, né? Para poder trazer um pouco mais para determinar um pé direito, um gabarito de construção mais baixo para aquela região ali, certo? Que é uma zona de interesse turístico, né? No mais, aqui são essas modificações que foram feitas no zoneamento. Então, a questão de determinação do zoneamento, somente o desenho dele e as áreas que eles abrangem. Tá bom? Agora eu vou explicar o que, além dessas modificações aqui, é claro, as modificações que foram feitas nos parâmetros construtivos. Vou abrir um outro slide aqui para facilitar a nossa compreensão. Então, aqui nós temos à esquerda, que seriam os parâmetros anteriores, e à direita, os parâmetros atualizados. Tá bom? Agora eu vou fazer uma breve leitura, e vocês podem ir acompanhando até aí no telão, tá bom? E verificando essas modificações que foram feitas. Primeiro, nós temos a modificação no número de pavimentos, tá? Então, a ZCH, a ZM1 e a ZIS1, elas anteriormente estavam determinadas com 2 andares. E elas passaram a ser 3 andares. A ZCH, vou voltar aqui rapidamente só para poder ilustrar mais facilmente. A ZCH, ela é essa zona roxa, que compreende em volta de toda a parte de patrimônio histórico e está diretamente ligada com as EMMU, ok? Ela foi pedida essa modificação, passar para 3 andares, em função de pedidos dos munícipes e dos vereadores, pensando no seguinte: nessa região já existem muitas residências e muitos empreendimentos que têm esses 3 andares. Então, seria injusto, de certa maneira, que essa região aí não pudesse mais ter essa abrangência de 2 ou 3 andares. Então, ela passou a ter 3 andares. A ZM1, que é essa área aqui em marrom, compreende uma área já bem ocupada do município e uma área grande de expansão. Então, partindo do princípio dos 3 andares, ela também se tornou 3 andares, totalmente. E a ZIS, que é essa daqui, que é uma zona de interesse social, também. Ela passou a ter 3 andares. Então, se a gente for observar o mapa aqui, fica fácil até de entender o porquê que nós decidimos fazer dessa maneira. Zona limite do parque, 1 andar. ZMMU, zona de amortecimento do parque, 2 andares no máximo. E existem algumas condicionantes também. Quando é 1 andar, a gente
determinou que pode ser uma taxa de ocupação de 80%, e quando forem 2 andares o projeto, a taxa de ocupação diminui para 65%. Isso daí para quê? Favorecer a área do parque de maneira mais global, entendeu? E não e proporcionar com que a vista do pôr do sol e tudo aquilo que todo mundo ama tanto em São Tomé não fosse diminuído ou fosse restringido em função de empreendimentos muito altos. E essa daqui é a parte mais alta, tá certo? Então, daqui para baixo, praticamente todos os zoneamentos podem ser 3 andares. Só que do parque não vai atrapalhar em nada, né? No parque, na pirâmide, enfim, os pontos turísticos na cidade, não vai atrapalhar em nada essa determinação, tá bom? E vai ajudar no crescimento da cidade, dos empreendimentos comerciais e turísticos, tá certo? Então, nos andares foram e na ZPA, e a ZPA é a parte exatamente do parque, a zona de proteção ambiental, ela estava com 1 andar. E só que a gente determinou que não vai ter nenhum andar, e na zona ZPA não pode existir nenhum tipo de construção. Tá certo? Então, vamos seguindo nas modificações. A ZME, seria essa área de expansão da área urbana, ela estava determinada com os lotes com frente de 12 metros. Nós decidimos padronizar e seguir o padrão que o município já tem, de 10 metros, os lotes de 10 metros de frente. Tá certo? A mesma ZME, ela tinha a área de lotes determinados com 360 metros quadrados. Foi de comum acordo nós colocarmos eles e padronizarmos com 200 metros quadrados também. Tá? E a ZIS, que é a zona de interesse social, ela estava determinada com lotes de 150 metros quadrados e, por determinação comum, a gente determinou que ela vai ser 200 metros quadrados. Então, criou uma padronização na cidade. Tá bom? Também a taxa de permeabilidade não foi considerada porque a cidade não tem permeabilidade no solo, em função da laje de pedra. Então, a taxa de permeabilidade ela foi zerada. O que vai determinar o que é construção e o que não é construção é a taxa de ocupação, que a gente vai conversar adiante. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Sobre o afastamento frontal, foi modificado na ZCH, na ZPPH, na ZMMU e na ZIS1. Elas não tinham afastamento frontal. Nós determinamos que esse afastamento frontal passe a ser 1,5 metro. Existem algumas condicionantes que podem ser utilizadas na hora da criação do projeto, que, dependendo do alinhamento, se a rua já tiver algumas construções já consolidadas, dependendo do alinhamento, a gente abre mão desse afastamento de 1,5 metro. Tá bom? Mas, no mais, em locais onde sejam obras novas, os loteamentos novos, enfim, será de 1,5 metro. Isso vai trazer muito mais... Ser de 1,5 metro frontal. Não, maravilha. 1,5 metro frontal para poder trazer mais... É o certo, exatamente, é o certo. Tá? Agora... Bom, agora, seguindo, a ZME, nós fizemos a modificação do afastamento da divisa lateral, que era de 1,5 metro, nós colocamos 0. Pelo seguinte, não faz muito sentido, porque já existe a taxa de ocupação, e quando se for fazer um projeto, ele tem alguma janela aberta para alguma das divisas, seja no fundo, seja na lateral, ela tem que ter no mínimo 1,5 metro de recuo. Então, partindo desse princípio, não precisa se determinar um recuo obrigatório de 1,5 metro nesse zoneamento, tá bom? Agora, uma das modificações que eu acredito ser uma das mais importantes, que é a modificação na taxa de ocupação, tá? Então, eu vou voltar
na tabelinha de taxa de ocupação novamente, na tabelinha das condicionantes de construção, para facilitar a nossa leitura, que aí vocês podem verificar que foi exatamente isso que aconteceu. Nós modificamos na ZCH, a taxa de ocupação era de 95%, nós baixamos para 80%. A ZPPH era de 95%, e passamos para 80%. A taxa de ocupação está praticamente no município inteiro de 80%. Tá? A ZM1 era 92%, passamos para 80%. A ZM2 era 90%, passamos para 80%. A ZMMU, que é aquela zona de amortecimento do PAC, ela era de 90%, ela passou a ser 80%. Tem uma peculiaridade nesse zoneamento, que quando se trata de um andar, anteriormente era 90%, passou a 80%, e quando se trata de 2 andares, que é o máximo permitido nesse zoneamento, ela passou a ser 65%. Então, o projeto que entra no departamento com 2 andares, ele não pode passar a taxa de ocupação de 65%. Ok? A ZME, que é... Vou voltar lá só para a gente deixar as coisas bem claras. A ZME, que é essa zona de expansão do município aqui, ela estava com uma taxa de ocupação de 68%. Decidimos colocar em 80% também, manter a padronização do município. Tá? A ZCO, nós passamos de 85% para 80%. A ZIS1, passamos de 95% para 80%. A ZIS2, de 92% para 80%. A ZPA, que é a zona do PAC, em si, ela estava com a taxa de ocupação de 2%, a gente determinou que é 0%. Né? Então, não pode construir, não tem taxa de ocupação, correto? A ZMSO, que aí a gente já estamos tratando lá do zoneamento lá de Sobradinho, estava determinado com 90%, nós passamos para 80%. E a ZCO, também de Sobradinho, que é uma zona de consolidação, ela era de 85%, nós passamos para 80%. Isso é importante porque, diminuindo a taxa de ocupação das residências, a cidade respira melhor, as casas têm mais ventilação, as casas têm mais iluminação natural. Isso é qualidade de vida. Mesmo? Continuando, aqui nós temos as determinantes da zona de limite do parque, a ZLP. Ela anteriormente não existia, ela passou a ser com o número de pavimentos máximo 1, lote de frente 10, lote, a área do lote 200 metros quadrados, afastamento frontal obrigatório de 1,5 metro e a taxa de ocupação também de 80%. Tá? A zona ZLP, como ela não tinha sido inserida, ela tem o que é possível construir nela ou não. Então, vamos lá. A única possibilidade nessa ZLP de construção é residência unifamiliar. Não pode fazer residência multifamiliar, horizontal, não pode fazer multifamiliar vertical, não pode ter econômico de pequeno porte, nem de médio, nem de grande. Não pode ter de misto, que seria econômico com residencial, e nem institucional, nessa zona ZLP. Okay? Bom, no mais, eu acredito que as modificações, de maneira geral, foram essas. Não tiveram outras modificações relevantes, nem pequenas. Foram todas essas, eu acho que eu tentei explanar da melhor maneira possível. E agora, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, a gente está aberto aqui para responder as perguntas. Tá bom, gente? Pode perguntar. Pode. Só um minutinho, tem uma sequência.
Primeiro, o senhor Rafael Vidal. Olá, tudo bem? Gostaria primeiro de parabenizar, né, porque eu vi que foi recuperado o limite original do parque, né, que tinha sido diminuído no plano diretor anterior. E está basicamente agora igual ao, acho que foi em 2002, foi feita a delimitação do parque, né? Exatamente. E parece que incluiu uma parte da biquinha ali também, ali atrás, né, que não era. Exato, ali na Foi parte da zona mais do do que o parque, parque. é. E uma coisa só que eu gostaria de perguntar, no centro histórico, quando se aumentou para 2 e 3 andares e falou que muitos edifícios que estavam ali não se enquadram no novo plano diretor, eles se enquadravam no anterior, foi feito esse levantamento, que havia muitas pessoas que haviam construído além do que permitia o plano diretor anterior e estavam irregulares com essa altura, né? Sim, uma coisa que tem que, para responder sua pergunta e deixar bem claro, a zona de interesse histórico, ela continua com os mesmos parâmetros. É só a ZCH que está em volta, é aquela roxa. Entendi. Tá vendo? Então, a zona de interesse histórico são as manchas verdes, a ZPPH, e a roxa simplesmente foi a que a gente modificou. Entendi. Porque nessa região toda é a parte mais central da cidade, ali das ruas principais, ali já tem muito empreendimento, todos com 3 andares. Então, Entendi. por isso foi essa decisão. Entendi. Entendeu? E quanto à zona de expansão urbana, vocês chegaram a mapear se teria alguma parte dessa zona que estaria no terço superior da montanha? Porque aqui São Tomé ele tem 500 metros de altura do nível do rio até o topo da montanha, ou seja, um terço desses 500 metros seria APP, né, que seria apenas para uso social. Não, entendi. O zoneamento, nós não modificamos a abrangência dele. Entendi. Então, isso daí já foi justificado na feitura do primeiro plano diretor, do plano diretor original. Então, não teve ampliação dessa área. E esta área, se você é que o mapa ele fica meio escurecido em função das cores do zoneamento. Mas ali você pode ver, aqui nesta região aqui, por exemplo, aqui já é o cemitério novo. Tá vendo? Ele não ampliou. Ele está simplesmente a área contígua urbana. Somente isso. Entendeu? Não teve ampliação. Agora, a questão das zonas de proteção ambiental ou das APPs, né? Aí eu precisaria de um auxílio do setor de meio ambiente para a gente poder determinar isso daí. Mas eu acredito que não existe problema em função disso daqui já ter sido aprovado e discutido bem antes. Entendeu? Então. E esses mapas vai estar disponível para download em algum lugar? Vai estar sim. A gente disponibiliza e libera um link para vocês poderem acessar. A gente vê direitinho como é que vai ser com a técnica aí. Isso, pode ficar disponível no projeto de lei. Então, eu já mando essas imagens para poder ficar junto. Quando vocês acessarem, já vai ter tudo lá. Certinho, então. Tá bom? Então tá, muito obrigado. Próximo, Denilson da Silva Reis. Boa noite a todos. Só uma pergunta, sobre esse mapa que vocês falaram que vai estar disponibilizando para a população, eu acho interessante lá, ser uma coisa mais específica, tipo assim, quantos andares pode, porque muitas pessoas olham ali e divulgar, fazer entendeu? Uma divulgação para a população mesmo saber se pode 1 andar, se pode 2 andares, pode 3 andares, se pode 4 andares, pode 5 andares. Eu acho que a população está assim. Não, entendi. A gente pode desenvolver esse documento, né? Oi? Uma cartilha explicativa, aí utilizando até esse mapa, com os nomes dos zoneamentos, aí facilita. Isso. Não, vai ficar mais. Isso está tudo tranquilo, está dentro do plano diretor, mas a gente pode fazer uma cartilhazinha e disponibilizar no site já da Câmara. Disponibilizar e porque eu vejo que a população mesmo em si tem muita gente perdida. Sim. Tipo assim, o que pode ser telhado de madeira, se é colonial, se é zinco. Isso sim. falta uma divulgação. Eu acho que tem que fazer entendeu? Para a população saber, por exemplo, lá aquela faixa vermelha lá, ó. Eu não entendi o que pode lá, o que não pode. A faixa azul. Entendeu? E uma divulgação, assim, porque fica assim, muita gente não entende. Olha esse mapa aí,
Não entende. Porque... Não, faremos essa cartilha Eu acho que explicativa e também colocaremos todos esses detalhes. Você até comentou que é importante ser falado a respeito dos telhados que são aprovados, porque tem uma restrição. Não pode se fazer qualquer tipo de telhado também no plano diretor, entendeu? Então a gente vai colocar todos esses detalhes aí nessa cartilha explicativa. Isso. Sim. Só complementar, entendi a sua pergunta, Danilo. Dá para fazer um trabalho em conjunto, junto o departamento, junto com a Câmara, tipo, faz uma cartilha, tipo a área azul lá. O que pode ser construído na área azul? Mais ou menos isso que você quer entender, não é? O que pode ser construído na área roxa? Sim. Né? A área verde, todo mundo sabe que já é o centro histórico, praticamente já está todo. E o que está construído na área marrom? Mas dá para a gente fazer isso. O plano diretor ficou proibido telha de zinco, correto? Proibido. Piso. Ficou proibido ou não? Não. Piso pode pôr na frente das casas? Pode. Revestimento? Pode. É só o telhado. Só tem nada que tem a determinação. E aí, gabarito e o limite de pavimentos, enfim. Entendi. Aí a gente coloca, eu Mas posso então, até montar daquele zinco jeito. está proibido, é isso? É telha colonial. Telha colonial. colonial ou telha. Tem 3 modelos que foram aprovados. Telha colonial, normal, a clássica. A telha. E isso já está em vigor, já está a partir de qual que é a data? Desde 24. Desde... Novembro de 24, né? Então quem construiu tá errado. Ah, sim. Tá, só essa dúvida mesmo. Senhora Roseli. Boa noite a todos. Me entristece um pouco quando a justificativa para ser 3 andares é que já existem muitas construções com 3 andares. Eu sinto assim que parece que as pessoas fazem coisas irregulares e depois criamos leis para tornar regular o irregular, né? Isso me entristece um pouco, né? Eu sei que é complicado fazer com que se cumpra a lei, a legislação, mas eu acho que é um fator que não poderia ser dessa forma, né? Onde o que é irregular torna regular através de nós, né? Então é um ponto, eu acho que deveria se pensar bastante com relação a isso. E quando coloca 3 andares, né? Eu não sei exatamente, estou assim. Quais seriam as medidas desses 3 andares? Eu acho que tem pé direito, não sei, é isso? Sim. Então, que tem que ser colocado também, porque 3 andares, aí o que acontece? Então, vamos fazer 3 agora, faz 3 e depois faz uma laje e põe uma cobertura e aí já virou 4. E aí, daqui a pouco, vamos para 4 andares. Né? Então, acho que é uma questão muito séria que precisa ser pensada. Sim. Né? E com relação a essa área azul aí também de 2 andares, me preocupa, porque o que nós temos de mais valioso aqui em São Tomé é a natureza, é a paisagem, é a vista que nós temos, né, da natureza, um presente de Deus que só nos compete cuidar, e nós não estamos conseguindo dar conta disto. Né? E aí eu não sei se esses 2 andares aí, como impactaria, né, a nossa visão de pôr de sol, a nossa visão da cidade mesmo, né? Sim. Então, eu acho que e outra questão ainda, se isso que está sendo discutido aqui já vai ser resolvido ou vai ter mais um prazo para se conversar, para se falar sobre isso? A respeito esse último questionamento, eu não sei te responder, porque não faz parte da minha alçada. Tá? Mas, assim, veja, com relação às ECH e a questão dos 3 andares, primeiro que é uma área praticamente que 100% já ocupada. E era uma legislação e que todos desde 2006, aquela legislação 1118 de 2006, aprovava e autorizava, tanto que as construções todas já estão prontas aí, né? Agora, no plano diretor novo, não é permitido ter laje exposta, somente com telhado.
Então, essa história de, vamos fazer a laje liberada lá em cima e fazer um outro andar lá em cima, não vai conseguir mais fazer isso. Tá? Isso não existe mais. E também existe a questão do gabarito. O gabarito já foi fixado. E na cumieira do telhado. Então, nós conjeturamos, entramos em comum acordo, e a cumieira do telhado, a gente tem que pensar que embaixo dessa cumieira vai ter caixas d'água, equipamentos e tal. Então, nós determinamos com 11 metros ao máximo. Então, é bem isso. Tá? E como nessa ZCH já é uma área praticamente totalmente ocupada, é muito difícil uma obra nova. Se vier uma obra nova, ela vai estar determinada por esses parâmetros novos. ZCH lá, ó, é a roxa ali, entre as duas verdes ali. É a rosa. É rosa. A roxa seria a azul ali, ZMM1, que você está falando, né? Roxa mesmo. Não, falando lá da vermelha, ó, do lado da vermelha, a roxa. Não, aí, ó. Isso daqui é 3 andares. Isso daqui é 2. Azul é 2. Azul é 2. Ah, entendi. Então, essa área toda mais próxima do parque, ela inicia com 1 andar, e depois essa área toda somente com 2 andares. 2 andares. E a parte baixa da cidade, a partir daqui, é toda com 3 andares. E esse vermelho aí? Esse vermelho é exatamente o zoneamento limite do parque. É o limite. Só pode 1 andar. 1 andar. O verde aqui é de proteção histórica. Esse daqui, esse é o parque. É a zona de proteção ambiental. Eu respondi a sua pergunta? Eu respondi as suas perguntas? Marli. Bem-vinda. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, assim, é uma grande satisfação a gente saber que foi ampliada a questão do parque, né? Acho que isso merece essa medalha. Gratificante. Porém, no mais, eu queria minha primeira pergunta, acho que a gente podia responder, senão fica confuso. Minha primeira pergunta seria, quando você fala, Cris, que foi discutido, porque houve um plano de gestão, né, um grupo gestor, do qual a gente fez parte. Nesse grupo não houve discussão. Nesse grupo houve vamos dizer, uma catalogação de opiniões, das quais pouquíssimas pessoas participaram. Não porque não estivesse aberto, é porque a dinâmica era um site que nem a gente conseguia, não pondo melhor que ninguém, mas assim, a gente está acostumado a lidar e não conseguia entrar, não conseguia pôr a opinião, foi muito confuso. Então, eu acredito que foram pouquíssimas pessoas que puderam se colocar, embora a gente fosse aí por todo. Então, eu queria saber, quando você diz a gente discutiu e decidiu isso, por exemplo, de que, bom, onde já tem a maioria, a gente adapta a maioria e fim de papo e acabou, né? Então, assim, qual foi a discussão? Foi discussão técnica dentro do Executivo? Não, foi junto o Departamento de Engenharia, junto com o pessoal do Legislativo, né? Os vereadores todos participaram dessas conversas. E, como eu disse, né, bem-vinda, o único zoneamento que a gente mexeu nessa questão dos andares foi na ZCH, que é essa área central. E essa área central não tem muita área de expansão. Não, existem várias áreas de expansão e lugares muito importantes. Por exemplo, a gente olhando de frente para a matriz, todo o entorno, né, está autorizado, não é isso? Não, 2 andares. Não, é a área verde, olha lá. Ali, em volta do núcleo histórico, está tudo preservado. Eu estou falando de entorno histórico, né? A gente tem a área histórica, né? A gente tem a área histórica. A gente teria a área histórica e depois o entorno histórico. Por exemplo, a construção do Zé Luiz, por exemplo, que foi atrás da minha casa. Tudo aquilo é entorno histórico. E ali a gente já está falando de 3 andares. É isso? Está liberado 3 andares? Nessa área roxa. E qual era a determinação do plano diretor anterior? Junto com o IEFA e tudo isso que a gente participou. Seriam 2 andares.
Isso. E por que essa ampliação para 3 andares? Qual foi a... Ô Fabinho, se você não respeitar a fala dela, eu vou ter que tomar providência cabida aqui. Mas você vai respeitar ou não? Você vai respeitar, eu vou ter que tomar providência aqui. Você vai respeitar ou não? Então, tá bom. Eu acho que, assim, não faz sentido. Sinceramente, assim, embora tenha sido discutido aqui, é a área de entorno, né? Então, é uma área, por exemplo, a gente tem ali muitos ainda. Tem a propriedade da Dona Célia, que está sendo vendida. A gente tem a propriedade do pessoal ali da... Bom, todo aquele... 2 andares. Assim, e assim, se foi discutido somente entre técnico e o executivo, o legislativo, faltou a opinião da população. Fabinho, se você interromper mais uma vez, eu vou tomar providência aqui. Você tem que respeitar a fala pública, está tendo uma audiência pública. Então, você não está inscrito ali, vai chegar a tua hora aí. Mas você interromper mais uma vez aqui. Então, eu acho assim que tem muita área ali ainda, né? Tem toda aquela minha rua. Você pegar a rua ali onde o Zé Luiz fez aqueles 3 andares, que só eram 2 e foi permitido 3, né? Então, assim, ali já está errado, né? Já estaria fora. Entendi. Então, assim, a anterior diria 2 andares. A gente está falando de uma superpopulação. A gente está falando de falta de lugar para estacionar. A gente está falando de falta de água. Então, a gente está falando de tanta coisa que o caminho seria limitar. Para mim, me parece extremamente absurdo. Eu diria essa palavra, absurdo e inconcebível. Eu mesma vou fazer um movimento em cima disso e espero ter apoio de algumas pessoas, porque o entorno tem que ser respeitado. Pelo menos isso. Tinha também uma determinação do IEFA que todos que construíssem fizessem a frente de pedra, né, que foi respeitada em uma parte com muita briga, né? Eu estava com a Jasmine de colo, com meses, assim. Eu escutei um boom e foi a casa do Jorjão para o chão. Não respeitaram absolutamente nada, nem os muros, nada, nada, nada. Então, agora, a gente validar 3 andares no entorno do patrimônio histórico me parece uma bobagem. Sim. Em frente ao patrimônio mesmo, né? Por exemplo, a gente tem da escadaria da igreja hoje, a gente não enxerga o pôr do sol. Se você sair da igreja e olhar, você vai dar com o paredão do Pablo hoje. Eu posso falar nomes aqui, porque são todos amigos e porque a cidade é muito pequena, não vamos ficar fazendo de conta aqui, né? Então, assim, eu acho muito perigoso isso. A gente já perdeu o encanto de muita coisa, de muita coisa. Por exemplo, quando a gente entra no parque, né, nós estamos falando que em volta do parque 1 andar, mas se a gente seguir essa linha de que já a maioria está, a gente deixa, a gente tem ali em torno do parque 3 andares. 3 andares. Eu vim numa reunião aqui, falei, a pessoa me falou, não tem. Eu tenho foto de 3 andares no entorno do parque, né? Então, assim, é bastante complicado isso. Eu acho que essa validação, né, como do que estava errado. Então, então a gente... Porque tem muita coisa ainda. Se foi feito e não tinha pulso, e não tinha gente contratada, e não tinha gente concursada, e hoje nós temos, vamos fazer valer o melhor, e não o pior. Né? Então, assim, eu deixo aqui o meu repúdio a isso. Meu repúdio. Eu acho que, realmente, eu sou uma pessoa que estou aqui há 35 anos eu batalho em cima de arquitetura. O que eu pude fazer na minha casa, eu fiz. O que eu pude fazer na praça, eu fiz. Você imagina se agora a gente pegasse ali onde estava a farmácia, recuasse 3 metros e fizesse 2 andares. Eu tampo absolutamente tudo. Né? O do Pablo, a gente pode dizer que são 3 pisos. Nós temos o subsolo, temos o 1º andar, o 2º andar. E a limitação também passou de 9 metros, que era
no anterior para 11 metros. E isso de que não vai acontecer, tanto você como eu, como todo mundo aqui, sabe que vai acontecer. Eu concordo com todas as suas colocações, bem-vinda, mas a questão da legislação anterior dos 9 metros, o que era determinado é que eram os 9 metros na terceira laje. Entendeu? Então, o que acontece? Porque tinha determinação dos pés anteriores. Né? Então, exatamente. Então, era 9 metros da calçada ao pico do telhado. Isso determinava de início... Na verdade, de início eram 7. Aí ficou aquela palhaçada de 7 e 9. Né? Ficou essa palhaçada. Mas de início era 7... E depois virou isso, e agora, ao invés da gente se restringir a 9, a gente vai a 11. Eu acho que isso é uma grande perda. Mas veja, esse 11 metros, esse gabarito, ele não se trata da laje. Tá? Então, a gente fez o cálculo direitinho dos pés direitos, para poder ficar bem agradável. E outra coisa, o telhado ele não é um elemento completamente sólido. Ele tem um desenho, ele tem uma caída. Então, isso vai trazer um desenho... Isso é mais complicado ainda, Cris. Por exemplo, eu estou ali no casarão hoje, que eu estou preservando. Tem 4 prédios lá, rapaz. Tem 4 e o próximo... Pode concluir, por favor. A gente também, diante disso tudo que eu estou falando, né? Água, abastecimento, estacionamento, construção. Quando a gente fala de telhado, é um caos. Por exemplo, ali do lado do casarão, é uma casa antiga, construiu do lado. Toda a água dele, ele não fez para cair no terreno dele, ele faz para cair no meu. Então, porque numa laje, numa calha que está a 11 metros, quem que vai limpar a calha? Ninguém. Vira uma cachoeira. Então, isso também é preocupante. E aí, a limitação dos lotes, que a gente pegou o lote, era de quanto, Cris? 360? Não, isso daí seria só nas áreas de expansão ali. Isso, mesmo nas áreas de expansão, pensa que nós estamos passando a 200 metros, pensa o quanto nós vamos inchar isso, né? Então, praticamente é o dobro de ocupação. Aí nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de tanta coisa, de água, de ocupação, de verde. Né? Nós não temos nada de verde. Se você fizer uma vista aérea aqui, não temos mais nada. Nós temos uma grande cárie da pedreira e o resto, nada. Essa questão da permeabilidade também... Né? Embora seja laje, existe uma permeabilidade. Então, quando você constrói, né, já havia, né, uma lei. Né? A lei federal estipula 70, 80, né, na maioria dos casos, exceto algumas exceções. Nunca foi respeitada. Então, eu acho que, assim, em cima de erros construídos antes, a gente não pode normatizar. Foi exatamente o que ela falou e eu concordo, e eu gostaria que ficasse aqui para que a gente estudasse isso. Acho também um absurdo a gente diminuir para 200 metros as novas ocupações. Nós seremos uma grande favela. 200 metros, a gente vai caindo quase numa favela. 200 metros com 80% de ocupação... Veja bem, o que nós vamos transformar isso? Mas anteriormente era 95% de ocupação com lotes de 360 metros. Não, mas 95%, Cris, sempre feriu a lei federal, que nunca poderia ter sido feita. Né? Mas estava determinado assim. Né? Então, a gente fez essa modificação. Então, É uma padronização, na realidade. A taxa de ocupação foi muito importante, porque as taxas estavam muito altas. E isso causa um problema muito sério. A taxa de ocupação baixando, isso traz uma normalidade para a questão de construtiva. Mais ou menos. Quando a gente libera 3 andares, com lotes de 200 metros, a gente faz uma superocupação. Tem uma colocação para fazer aqui. Né, eu acho que tem uma superpopulação. E uma coisa que eu queria deixar aqui também é a questão bem do entorno do parque, que está catastrófica. Tem 3 andares, tem 2 andares, tem gente fazendo 4º andar. Eu já vim aqui, vim na reunião,
e a coisa está acontecendo. Tem gente ocupando o parque para fazer venda, gente ocupando o parque para fazer massagem. Então, assim, demos um passo importante legalmente com o parque, mas é muito importante que a gente olhe com carinho e que, de fato, seja feita uma fiscalização, uma retomada do parque, né? Eu agradeço. Passou meus 5 minutos. Eu vou só complementar o nosso aqui. Eu vou aproveitar e responder a Bem-vinda e a Roseli. Está sendo a primeira discussão, né? Por isso que está sendo explanado aqui. Agradeço o Cristo, a explanação, acho que está sendo bem transparente. Não vai ser votado amanhã, entendeu? Então, vai ser discutido. Você pode marcar uma reunião só com os munícipes, com os vereadores, sem ser audiência pública, depois nós faz uma outra audiência pública, fixar, entendeu? Só para a primeira discussão está sendo mostrado para vocês. O primeiro acesso que você está tendo a esse mapa, depois que nós votamos o plano diretor, é hoje. Então, agradeço a presença de todos que está aqui. É por isso que a gente faz o convite com audiência pública. Tem audiência pública que não vem ninguém, a gente fica triste, porque aí depois não tem como questionar. E nós também, né, estamos aqui abertos, por isso que é feita a audiência pública. Então, eu vou... Essa Câmara aqui, todo mundo sabe, pelo menos agora, na minha gestão, está sendo bem transparente com a população. Aqui tem de marcar reunião só para nós tratar sobre esse assunto, inclusive do 3 pavimento aqui, com mais explicação, tentar direitinho, ver qual área que está sendo feita. Nós senta, conversa de novo. Vai ser nada votado de hoje, de manhã, por isso que está tendo essa audiência. Vai? Vou passar para o próximo, por favor. Davidson Júnior. Oi, pessoal, boa noite. O presidente, o Cristian, a área que aumentou do parque ali, na lateral direita dela, isso aí está na crista do parque lá em cima ou ela abrangiu um pouco da ribanceira para lá de baixo, lá do lado? Ela pega lá para baixo, pega até a biquinha. E vamos supor, ali dá para ter uma noção da metragem, assim, que ela pega do pé das tocas ali para baixo? É bem aquela área da toca para baixo lá, tá vendo? Dá para ver direitinho. O problema porque o mapa é por causa do verde. Mapa, assim, aí você consegue ver direitinho. Entendi. Tá pegando aquela área abrangendo. Então a parte de embaixo dele assim está fazendo parte. Tá fazendo parte. Não. Melanie Alckmin. Senhor Fábio Júnior. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aí, os vereadores, Devinho, todos vocês aí, o presidente da Câmara, vocês. Aqui, eu moro naquela área verde, certo? E é o seguinte, eu quero só falar para vocês. Eu sei de tudo lá. Sabe aquela área lá que está vermelha? Lá tem 4 prédios, certo? É 4. Por que vocês não tá atuando agora? Por quê? Porque é o seguinte, 4 prédios, você entendeu? Tá tudo errado. Eu quero cobrar a Câmara Municipal e o presidente da prefeitura, o presidente aqui agora, e vocês todos vereadores, por que vocês não estão cobrando? Se você quiser fiscalizar, vocês podem fiscalizar, certo? Tá tudo errado lá, vocês sabem disso, e eu tô cobrando vocês agora, e você, presidente da Câmara, pode olhar lá, tá tudo errado, certo? É só isso que eu estou pedindo, que hoje nós estamos aqui para fazer, nós estamos para resolver, nós não estamos brigando, não, certo? Mas olha lá para você ver, 4 prédios, não é 2, nós estamos conversando em 2, nós estamos falando em 4, Você pode fazer um favor para olhar isso? Muito obrigado. Eu gostaria de deixar claro aqui que hoje nós estamos discutindo aqui a audiência pública, mas a tribuna da Câmara também está aberta. Qualquer reunião, se você sentir à vontade, você pode procurar a secretaria ali, escrever, e a tribuna está aqui sempre à disposição. Sobre essa denúncia que você está falando aí, né, nós estamos aqui com a chefe do Departamento de Engenharia, fiscal de obra. Nós vamos tomar essas providências. Exatamente. Muito obrigado. Novamente o senhor Rafael Vidal.
Obrigado, boa noite. Alô? Ah, não, agora tá. Então, eu gostaria de reforçar aquilo que a Bem-vinda falou, né? Que, bom, ali não é o centro histórico, mas agora, olhando um pouco mais de detalhe no mapa, dá para ver que, assim, em volta da praça principal, me corrija se eu estiver errado, vai ser mantido os 2 andares, que é a parte azul ciano ali. Então, a parte rosa seria a parte em volta do centro histórico, né? Que seria, inclusive, a quadra de trás, né? Da praça, né? E até mais ou menos ali, vamos dizer, a Praça do Rosário? Até a Praça do Rosário. E toda essa área, né, como ela falou, como estava no antigo Código de Obra, ela poderia, desde o limite da calçada até o topo, estar com 9 metros. E agora está sendo passado para 11. Como o plano diretor, né, ele tem o intuito, né, de dirigir, né, como diz o próprio nome, a construção urbana, para ele ser um marco, né, para assim, não, vamos seguir isso para fazer as construções da cidade. O prefeito ter autorizado, a prefeitura, ou quem é que tem autorizado qualquer construção que não se enquadra no plano diretor anterior, né, que estava vigente até então, que seria 9 metros, não serve de justificativa para que a gente comece a aceitar mais que 9 metros agora. Por isso que eu acho importantíssimo, já considerando que isso é um documento técnico, né, e não algo assim que possa ser feito assim sem um estudo técnico embasado, pensando no desenvolvimento da cidade, na preservação dos direitos difusos, né, que é a questão do patrimônio turístico, paisagístico de São Tomé das Letras, né, nosso patrimônio histórico. Seria interessante a gente saber se essa justificativa que está sendo usada para aumentar de 2 para 3 metros, ela tem realmente procedência. Porque, primeiro, se foi feito acima de 9 metros, não poderia estar autorizado. É uma construção irregular, né? Por mais que tenha tido a anuência do prefeito, o prefeito também não poderia ter autorizado. Inclusive, isso até foi denunciado no Ministério Público há pouco tempo atrás. E fiquei sabendo que, se não me engano, 20 ou 30 pessoas nessa área aí foram notificadas pelo fato de estarem com a construção acima do que se deveria. E então, é para pedir que o plano diretor, né, ele pense assim no futuro da cidade, né? Não para ele falar, não, já que já foi feito, vamos legalizar isso para que essas casas não estejam fora da lei, fora do antigo plano diretor. E então, sim, será que há alguma casa? Quantas dessas casas que estão ali, que não são tantas, né? Uma cidade pequena, é fácil fazer esse levantamento, né? Seria interessante saber quantos dessas construções que estão aí não se encaixam nos 2 andares. E dessas construções que não se encaixam nos 2 andares, quantas já estavam irregulares no antigo plano diretor? O novo plano diretor que que deixa 2 andares, ele tornou alguma construção que estava regular irregular? Então a gente sabe, através desses dados, a gente pode dizer com certeza se a gente está criando uma nova irregularidade ou se essa irregularidade já existia e estamos tentando regularizar algo que era irregular. E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a permeabilidade do solo. O fato do chão ser pedra São Tomé não significa que ele seja impermeável, né? A gente vê, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, né, inteira de rocha, cerrado, e é considerado um berço de águas, porque a rocha, inclusive a rocha de São Tomé, porque ela é uma rocha porosa, e eu sei disso porque meu pai, minha mãe e meu irmão, os 3 são engenheiros civis formados. E eu cheguei a questionar algumas vezes que o pessoal faz construção com brita São Tomé, né? Tem aquela técnica de colocar brita na fundação para impermeabilizar. Eu sei que a pedra São Tomé não serve, pelo simples fato dela ser, sim, permeável. Enquanto a brita é permeável, a umidade não sobe. Se você fizesse essa fundação com pedra São Tomé, a umidade sobe. Então, ela não é uma coisa impermeável. Ela até, por natureza, é permeável, inclusive... Antes da destruição daquela parte alta da montanha, haviam nascentes no topo da montanha. Se tem nascente no alto, é que a água está infiltrando em outro lugar. Então, assim, eu questiono onde que veio esse fundamento de dizer que a permeabilidade do solo é descartável pelo fato do solo de São Tomé não ter permeabilidade. Porque o fato de não haver solo, de ser pedra, não descarta o fato de ter permeabilidade. Inclusive, pelo que eu sei da pedra São Tomé, em questão de minério, né, como que ela funciona na engenharia em si, ela tem sim permeabilidade, né? Ela não é uma pedra assim que nem a brita, que ela pode ser, que ela não é porosa, não tem porosidade, ela tem sim muita porosidade. Muito obrigado. Nesse aspecto,
por exemplo, um quintal de uma residência aqui em São Tomé, a pessoa pode revestir ele com pedra São Tomé e essa permeabilidade vai continuar sendo a mesma, concorda? Então, não faz diferença a questão da taxa de permeabilidade. O que mais voga é a taxa de ocupação da área do lote. Isso que é importante. E é isso que foi batido bastante. Porque se a gente ocupar 90% do lote, a taxa de permeabilidade automaticamente diminui. Concorda? A gente diminuindo essa taxa de ocupação, automaticamente vai aumentar a área livre dentro do lote. Então, por isso essa questão, entendeu? Pode até ser revisto isso e ser um tipo de determinação que seja feito, se for feito um piso na área externa da residência, que seja feito com pedra São Tomé. Que não seja um piso cerâmico. E aí permeabiliza 100% mesmo o solo. Entendeu? Isso, como até o Nandinho já disse, está aberto à discussão. Então, essas modificações, essas ideias vão ser todas inseridas e colocadas e discutidas e talvez modificadas esses parâmetros aqui. Senhora Daniela Sarto. Boa noite. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu acompanho, né, a tua fiscalização, né, ele é meu esposo, e eu vejo que a dificuldade aqui da fiscalização e de fazer acontecer a lei. Você vai lá, fiscaliza, pontua, notifica, e aí, o que acontece? Nada. E eu queria saber quais são os planejamentos, né, que o município tem para poder limitar essa construção desenfreada, todas essas coisas erradas, igual a Bem-vinda citou, igual agora, eu não sei o nome dele, ele citou, o Fábio citou, que eu acho muito importante. Eu fico muito entristecida porque eu conheço São Tomé há muitos anos, desde 98, e quando a gente subia lá, né, no famoso pôr do sol, hoje a gente vê o bar do Maurão, o 2, subindo andares, que eu acho que é um absurdo. Né? Fizeram ali um telhado em frente onde é o bar do Maurão, que não existia o segundo andar, não existia, era somente 3 paredinhas. Hoje a gente vê, está parecendo um poço de gasolina, porque subiram ali colunas de ferro, fizeram um mundo de um telhado, e eu não sei assim como que fica, se ali está dentro do parque. Eu vejo 2 subindo, eu vejo ali o pessoal perto da pirâmide. Então, são construções que invadiram o parque, elas continuam. Esses dias eu subi lá para ver o pôr do sol. A gente nem consegue mais estar sentado ali e ver o pôr do sol, né? Então, eu fico me perguntando como que vai ser essa fiscalização. Nós vamos ter o plano diretor vogando, já existe o código de obras, está em discussão, tem muita coisa que já está resolvida. Eu concordo também que no entorno ali do patrimônio histórico, eu também não concordo com o terceiro andar. Eu acho que poderia repensar sobre isso. Porque se as pessoas, mesmo existindo a lei, elas já constroem, você imagina, né, se não tiver a fiscalização, como que vai ser resolvido isso? Como que vai ser? Se você mesmo já notificou, já multou. Aqui a gente sabe que tem 4º andar. Nunca foi permitido. Você notificou, a gente sofreu atentado à nossa casa, atearam fogo, queriam matar a gente. Não foi o primeiro atentado, depois você recebeu ameaças. Mas e aí? Como que o poder público vai resolver essa questão? Vai ser que tipo de situação? E a demolição vai existir daquilo que foi feito errado? Né? Porque até hoje, enquanto você está aqui, você entrou em fevereiro, isso não aconteceu. Tudo está acontecendo, vocês notificam, eu vejo o trabalho do departamento, vocês estão ali todos os dias tentando fazer o melhor, mas tem que ter um freio isso. Então, eu queria que você, ou até o Nandinho, explicasse que medida que vocês vão tomar para essa fiscalização acontecer e para, se for ter que demolir, se a pessoa construiu e não é permitido, o que vocês vão fazer para ter o controle dessa situação? É o que eu queria saber. Obrigado pela oportunidade. A fiscalização existe.
a notificação existe, o embargo existe. Agora, é uma situação meio complicada, porque não tem muitas coisas que eu não consigo resolver sozinho. Eu não sou um exército de um homem só. E eu não posso, por exemplo, uma demolição, eu não vou pegar uma marreta e ir lá quebrar. Eu não vou chegar lá e colocar uma fita zebrada e impedir que o material e os pedreiros trabalhem naquela obra. Eu não tenho possibilidade de fazer isso. E como você bem disse, a gente já, mesmo eu atuando da maneira que eu posso, com a precariedade que a gente tem, sofremos atentados e ameaças, entendeu? Então, sabe, é uma situação meio complicada e eu acho que, na realidade, a implementação dessas soluções e dessas determinações que são feitas diante da fiscalização, eu acho que o executivo deveria dar cabo de muitas dessas coisas, dessas determinações, né? Não é só o fiscal de obra sozinho que vai conseguir resolver esses problemas todos. Deixa o Denilson fazer a última pergunta aí, que aí eu complemento a resposta da Dani aqui. Certo. Sobre o que o Rafael falou aqui. Rafael, isso? Sobre a altura. No plano diretor, a última reunião que a gente fizemos aqui, até teve essa polêmica de 9 metros e 11 metros. Aí, 9 metros ficou definido 2 andares, porque não tem como, gente. Eu já construí, até teve engenheiro aqui no dia aqui. 2 andares, 9 metros com telhado, perfeito. E 3 andares é para regularizar quem tem caixa d'água. Aí o que aconteceu? Aí eles colocaram 11 metros, 9, 11 metros com telha colonial, que ficou definido. E lá, do asfalto para cima, ficou definido 2 andares. Foi a última reunião que teve aqui do plano diretor. Aí, sobre 3 ou mais andares, eu não sei, aí eu não entendi. Mas, assim, a definição de 9 e 11 metros, o 11 metros chegou nesse porque o pessoal, 9 metros, quem tem 3 andares, a caixa d'água vai ficar exposta. Uma caixa d'água azul, né? Então, Que não é permitido, né? Não é permitido, mas assim, aí foi 11 metros que, na reunião do plano diretor, ficou definido de colocar isso, assim. Mas, assim, eu concordo também que tem que ter uma fiscalização e... Agora, estava definido lá do asfalto, aí eu não entendi por que mudou, né? Não sei. Não, ele estava... Ô, Fabinho, eu vou te pedir mais uma vez. Então, mas cada um tem seu direito de pergunta. Você já teve o teu. Agora eu peço que você aguarde aí. Pode terminar. Nesse caso, o que acontece? Essa questão dos 9 metros da legislação anterior é muito complexa pelo seguinte: ela determinava que era na laje. E não tinha determinação de quantas lajes eram. E a utilização da laje no topo era permitida. Então, o que acontece? Eu lembro até no dia da reunião aqui do plano diretor, na questão do plano diretor, porque existe o quê? Existe o fato, a pessoa vai lá fazer 2 andares, mas ela vai fazer um comércio embaixo. O comércio, ele necessita que o pé direito seja um pouco maior. Não pode ser um pé direito residencial comum, 2,60, 2,50, não pode. Ele tem que ser maior. Então, isso limita a altura total. Então, se a pessoa vai fazer um comércio embaixo e uma residência em cima, ele ficou limitado nos 9 metros. Quando são 3 andares, tem que ser necessariamente 3 andares residenciais, porque a soma dos pés direitos mais o telhado que dão esses 11 metros. 11 metros e 9 metros pode trazer um pouco de confusão nessa questão, mas ela está muito mais restrita à altura total do gabarito do que era anteriormente, em função de não ser 9 metros na terceira laje. São 11 metros de gabarito, aí sim um gabarito determinado. E o gabarito nada mais é do que da cumieira até o logradouro público. Respondi mais ou menos a pergunta? Sim. Exatamente, exatamente. Ô, dona Lourdes, fechou os inscritos aí? Eu gostaria de oferecer aqui, ó, reforçar mais uma vez ali a dúvida do Denilson ali, questão do mapa. Nós vamos trabalhar junto com o departamento aí para fazer a cartilha. E eu acho que a zona aqui que ficou mais, né, em dúvida aqui é a ZCH, que é a questão dos 3 pavimentos.
eu vou fazer mais uma audiência pública para nós estar discutindo. Eu vou sentar junto com os vereadores aqui, convidar o Christian com a Maria Antônia para a gente estar discutindo, debatendo entre nós sobre essa questão das ECH aqui. E, né, os munícipes também já vão discutindo junto. Esses mapas vão estar disponíveis. Vou pedir para o João disponibilizar no site da Câmara, para que vocês também se reúnem entre vocês. Eu vou deixar aqui para quem não pôde vir também. E mais ou menos daqui uns 15 dias, vou fazer mais uma audiência pública visando mais essas ECH aqui, que eu acho que é a que teve mais dúvida, que a gente discute junto aqui, acaba de resolver. Sobre a questão da pergunta da Dani ali, né? Ela falou a questão do fiscal vai lá, notifica. Embora até hoje eu vi só uma demolição aqui no município, também concordo com você que tem que ser um trabalho mais árduo em cima disso aí. A gente vamos estar pressionando, nós como legislativo, quanto legislativo, vamos estar pressionando mais essas demandas, mas é uma demanda que foge do legislativo, que é mais para o executivo e questão de Ministério Público. Mas até onde o legislativo, vou consultar o meu jurídico aqui para ver se não é fácil um levantamento de quantas denúncias dessa e quantas notificações o departamento já fez, que eu sei que o departamento está atuando, e que acelera essas denúncias junto ao Ministério Público, para que tome as providências. Igual você falou, é a questão da quem que vai fazer. O fiscal vai lá, notifica e fica nisso mesmo. Quem que fica ruim é o fiscal, a gente entende, é igual nós vereadores, a gente denuncia o nós que é ruim. Então, a gente vamos trabalhar em cima disso aí. Aí, em questão da... Só para terminar aqui, a questão da... Reforçando a resposta para a Roseli ali, que foi a primeira discussão. A gente está aberto, por isso que eu já abri já deixei aberto aqui, que nós vamos fazer uma reunião entre nós primeiro, e depois eu faço mais uma audiência pública. Agradeço a presença de todos aqui, de todos que acompanham pela internet, e agradeço o Christian, viu, Christian, pela explanação, porque foi a primeira explanação dessa modificação. Como eu falei, quantas modificações for necessário fazer no plano diretor, nós vamos fazer, junto com a população, lógico, nós não vamos votar aqui nada que a população não saiba, senão nem fazia audiência pública. Eu já tinha votado, depois vocês iam só receber né, igual acontecia muitas vezes, mas a gente vai sempre trabalhar de mão dadas aqui, tá joia? Declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos representantes do Executivo, ao senhor Christian pela explanação, a participação do público presente e daquilo que nos acompanhou pela internet. Uma boa noite a todos.